E na terça-feira dorameira dessa semana, vocês aí escolheram falar de All of Us Are Dead, uma sériezinha dorama, cadrama, como você quiser chamar, que é bem popular na senhora Netflix. Mas eu gostaria de começar esse vídeo dizendo pra vocês que eu sou uma verdadeira farsa. Afinal de contas, eu sempre falo que terça-feira é o dia do dorama, né? Mas adivinha? Eu tenho postado em outros dias da semana também. Pois é, e nessa semana não será diferente. Então, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ficar de olho aqui nesse canal, sabe como? Se inscrevendo se ainda não é inscrito, dá uma conferida aí se você realmente está inscrito ou não e clica no sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, combinado? Mas seguinte, no vídeo de hoje eu preciso avisar que ele será dividido em duas categorias. All of Us Are Dead é um dorama já bem popular na senhora Netflix, então muita gente já assistiu. Por conta disso, o começo desse vídeo será sem spoiler pra essa galera que tá querendo conhecer um doraminha de zumbi de qualidade. E aí depois nós vamos pra zona de spoilers, onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre aquele final e também, obviamente, especular o que vai acontecer na segunda temporada. Preparados? Então bora falar desses zumbis que realmente botam o terror, hein? Primeiro de tudo, então, pra quem não conhece, do que se trata a história de All of Us Are Dead? Zumbis. É isso, galera. Pronto, zumbi! Mas esses zumbis, meus queridos, eles sim podem ser considerados zumbis de verdade, que é uma mistura de zumbi com satanás, com demônios mesmo. Não é igual aquela coisa da série de Resident Evil da Netflix, que foi cancelada e com razão, desculpa, né? Com todo respeito aí quem curtiu, mas aqui em All of Us Are Dead, você olha para o zumbi e você sente que você tá vendo de fato um zumbi, sabe? E pra você ficar um pouquinho animado, eles conseguem misturar esse mundo adolescente que a gente conhece com os zumbis. Então, toda a história praticamente, ela se passa dentro de uma escola. Se liga na história. Vamos acompanhar então especificamente a escola Hyo-san, que é uma escola, meus queridos, que tem muito bullying, mas tem muito bullying. E o diretor ali, a galera da escola, meio que fecha os olhos pra isso como se nada tivesse acontecendo. E é muito legal, muito interessante como o meu cachorro fica latindo no meio do vídeo. E é muito interessante essa ligação que eles fazem do bullying com o vírus zumbi que tá rolando por aí. O professor Lee, ele é o criador do tal vírus e no decorrer da série a gente entende o motivo disso. Ele criou mais especificamente para o seu filho que sofria muito bullying e ele queria que o seu filho tivesse mais atitude, que revidasse pelo menos um pouco. Porém, obviamente que as coisas vão fugir completamente do controle dele. Mas tá, uma aluna bem da curiosa acaba sendo mordida por um ratinho aparentemente inofensivo, só que não. E aí, meus amigos, que a merda realmente acontece. Um vírus zumbi, ele começa a se espalhar rapidamente ali pela escola, mas quando eu digo rapidamente, é rapidamente mesmo. Uma das coisas que você precisa aprender sobre séries coreanas é que eles não têm medo de matar personagem nenhum. Isso acaba trazendo uma realidade, assim, obviamente que é uma série de zumbi, então, teoricamente, não vai trazer essa realidade, né, queridos? Porque zumbis não existem na vida real. Pelo menos eu espero que não. Mas pelo fato da gente saber que pra eles não existem personagens intocáveis, você já vai assistir sabendo que o protagonista, por exemplo, pode morrer a qualquer momento. Inclusive, ele é o primeiro que pode se transformar em zumbi. Então isso acaba trazendo uma atenção maior ainda pra esse tipo de série, porque a gente sabe que os caras sabem ousar nas suas histórias. Vamos acompanhando então no decorrer dessa história a escola virando um verdadeiro caos e os sobreviventes tentando sair dali, coisa que não vai ser tão fácil. Então dá uma agonia eles presos ali naquela escola que vocês não têm noção. Mas para piorar ainda mais a situação, é claro que o vírus começou a se espalhar fora da escola também. Então a gente tem essa agonia dos estudantes e dos professores também querendo sair ali da escola, mas a gente já sabe que quando eles saírem também, o negócio não vai ser fácil, porque também tá rolando do lado de fora. É claro que ali na escola tá um pouquinho pior, porque em qualquer lugar que eles vão tem zumbi, vocês não têm noção a agonia que é. Bom, mas pra quem não está habituado a assistir esse tipo de série, eu preciso dizer que nós temos
temos 12 episódios com mais ou menos 1 hora de duração cada episódio, mas pra quem já tá acostumado a assistir doramas, a assistir séries asiáticas, já está completamente acostumado com isso, porque eles detalham bastante a história mesmo. E assim, gente, ninguém tá com pressa, eu não tô com pressa, vocês estão com pressa? Não, você não precisa assistir os 12 episódios de uma vez, você pode ir assistindo aos pouquinhos, tá? Não vou mentir que a gente tem alguns furos de roteiro sim, a gente tem alguns momentos que você fica, meu Deus do céu, não precisava tanto disso, mas ao mesmo tempo precisava sim. Só que tem muita coisa tensa acontecendo e é um tipo de história que a cada episódio acontece algo muito importante que vai mudar aí o caminho dos personagens, então isso vai fazendo com que a gente fique entretido na história e você não vai sentir que tá assistindo um episódio muito longo, não. Se você gosta realmente de séries de zumbi, é surreal o quanto eles conseguem fazer cenas extremamente sangrentas e zumbis que realmente botam o terror. São zumbis extremamente rápidos e eles se contorcem assim de um jeito e fazem barulhos que arrepia, sabe? E sim, All of Us Are Dead já foi renovado pra segunda temporada, porque o final deixou aí uma grande ponta, deixou aí uma reviravolta, um negocinho aí que vai acontecer. Tem um certo personagem que vai voltar, então a partir desse momento a gente vai falar com spoiler. Meu assunto é com você que já assistiu esse dorama maravilhoso ou pra você que não liga pra spoiler, tá? Uma das coisas que eles mais falam então é em relação à mutação do vírus. A gente viu bastante isso até mesmo no insuportável do vilão, que é o Guinan. O homem não morria nunca, e eu confesso pra vocês que foi uma das coisas que me irritou um pouquinho nessa primeira temporada, porque ele é um personagem insuportável, mas ao mesmo tempo eu paro pra pensar que ele é extremamente importante justamente pra rolar essa tensão, porque a gente acaba tendo um cara que foi transformado em zumbi e ainda tem a sua consciência humana, só que a consciência humana dele já era uma bosta, ele não tinha consciência humana, o personagem já tinha o caráter duvidoso, então isso faz com que ele seja tão chato e tão aterrorizante assim, porque o personagem ele nunca teve escrúpulos, e agora que ele ainda tem o vírus zumbi, aí que ele não vai ter mesmo. Então a gente chega nesses momentos finais dele mordendo o Chang-Sang pra transformar ele em um zumbi e realmente dá certo, né? Eu tenho certeza que deu certo. A gente tem essa questão aí no final da temporada com eles teoricamente morrendo, só que a gente já tem a confirmação da senhora Netflix que o Chang-Sang ele vai voltar sim pra segunda temporada, queridos. Para pra pensar um pouco. Primeiro que ele já foi mordido por um cara que já estava com a mutação do vírus, então é um cara que já estava avançado. Então eu acho que tá muito claro que o Chang-Sang ele foi sim promovido a zumbi, e certamente assim como a presidente e o Guanan, ele vai ser um tipo de zumbi mais avançado. E com esse final a gente também descobre que outros zumbis também são dessa maneira. Então, obviamente, que a gente vai ter uma segunda temporada completamente diferente do que a gente viu na primeira. Inclusive, o diretor da série, antes mesmo dela ser renovada para a segunda temporada, ele já havia dito que se na primeira temporada o foco foi sobre a sobrevivência dos humanos, na segunda temporada nós teríamos a história com a sobrevivência dos zumbis. Então, eu acredito fielmente que nós teremos algo, uma vibe completamente diferente do que a gente viu até agora. E aí eu também entro no questionamento, depois da explosão, depois de tudo que rolou ali, será que a gente também vai ter aqueles zumbis que não têm a consciência humana, ou a gente só vai ter essa raça mais avançada? O que vai rolar? Eu particularmente nunca assisti um dorama que tem a segunda temporada. Na verdade eu já assisti alguns sim que já foram renovados, mas o que eu quero dizer é que eu nunca vi um dorama a segunda temporada dele, entende? Eu sempre assisti a primeira temporada. Nós temos Alice in Borderland, que chega aí no final do ano também na Netflix com a sua segunda temporada. A gente tem Uma Advogada Extraordinária, que também foi renovada. A gente tem Alquimia das Almas, que também foi renovada para a segunda temporada, que já chega agora em dezembro. Então eu tô numa grande expectativa para essas segundas temporadas específicas, porque a maioria dos doramas que eu assisti acabou ali na primeira, tem o final e é isso. Então é como se eu não soubesse exatamente o que esperar de uma segunda temporada de dorama. E como eu tenho me apaixonado muito por esse tipo de série, eu sei que eles fazem um trabalho incrível, assim, e eles são muito bons em roteiro. Então eu não consigo imaginar que a segunda temporada de All of Us Are Dead, por exemplo, não vai avançar e vai ser
ser mais do mesmo, sabe? Que vai ficar enrolando a mesma coisa, que vai ser a mesma coisa que na primeira temporada. Não, eu acho que a gente vai avançar. Então a gente vai ter algo completamente diferente do que a gente viu até agora, principalmente depois daquele final que a gente tem a presidente ali pulando do prédio e mostrando que ela é uma raça avançada, que ela não é nem 100% humana e nem 100% zumbi, ela conseguiu ser as duas coisas. Então eu teorizo que o governo vai descobrir sobre essa nova raça e não vai mais querer matar eles, e sim dominar eles. Essa é uma teoria minha. Eu acho que a cara do governo, do exército querer fazer esse tipo de coisa, a gente já viu bastante filme e série que fala a respeito disso, não desta maneira, porém mais ou menos isso, deles quererem pegar essas pessoas que têm essa raça mais avançada de zumbi agora e começar a estudar e querer transformar os seus soldados em zumbis avançados também, porque sabe que teoricamente eles vão ter a consciência humana ali, porém eles terão mais força, então eu acho que eles vão querer transformar esses soldados em zumbis avançados para poder utilizar eles na guerra. Não sei se isso realmente vai rolar, mas me baseando em séries e filmes que eu já assisti, eu comecei a pensar nisso, porque a gente sempre tem a raça humana querendo esse tipo de coisa, querendo poder, querendo força, querendo tudo isso. Então, ao se deparar com um vírus novo, com uma mutação ali que não tá teoricamente prejudicando tanto assim, porque a gente não tem mais zumbis burros, a gente tem zumbis avançados, deles quererem usar isso a seu favor. Então eu acho que a gente pode ter uma questão para essa segunda temporada, a gente ter personagens que ainda não foram transformados em zumbis, mas acredito que serão, deles quererem meio que proteger ali, principalmente a presidente, dessa galera do governo que vai querer eles. Mas voltando a falar um pouquinho do Chang-San e como que ele pode voltar, reparem bem em toda a sequência de cena ali da morte dele e tudo que rolou. Eu acho que já ficou muito evidente que o personagem, ele teoricamente não tinha morrido e que ele voltaria para a segunda temporada. Afinal, a gente não vê ele sendo transformado 100% em zumbi, então já começa a treta aí. Então a gente tem esse momento dele gritando, falando que hoje ele é o cara mais feliz da escola, ele vai atrás ali dos zumbis, vai despistando ele, e aí a gente tem esse momento que tudo explode ali, como a gente já sabe muito bem, e ele segura a Gwenana assim por trás, e se joga ali, né? Então a gente vê teoricamente eles pegando fogo, mas eles tomaram muito cuidado pra não mostrar o rosto dele em momento nenhum. Eles mostram meio que o corpo ali, a mãozinha dele ali, mas eles não mostram que ele realmente tinha morrido. E eu já sou formada em muitas temporadas de Pretty Little Liars e eu sei que se não tem corpo, o que acontece? Não tem morte. E, inclusive, às vezes, até quando tem o corpo, ainda não tem a morte. Então, ó, tô de olho. Mas outro momento também que chama bastante atenção em relação a isso é quando a Won-jo, ela volta ali pra onde eles estavam e teoricamente pegou fogo, e ela começa a chorar muito, começa a chamar ele, falando, ai meu Deus, ele morreu, e agora? E então a gente tem a presidente, que a gente já sabe que ela tem essa raça avançada de zumbi, inclusive maravilhosa, minha personagem favorita. E aí ela acaba falando que ele não está ali, ela fala, não tem ninguém aqui, eu não estou sentindo o cheiro dele. Então com isso eu já paro pra pensar, poxa, ela já tá com esses sentidos aí de zumbi, se ele tivesse ali, se o corpo dele tivesse ali, ela teria sentido o cheiro dele, porque o cheiro não vai sumir da noite pro dia. Então, obviamente, ele já tinha saído dali. Então, onde ele está? O que rolou? E nesse final, quando a gente tem ali eles no topo da escola e conversando com a presidente, que tá simplesmente maravilhosa, ela me passa muito uma vibe de que sabe muita coisa e que certamente sabe o que aconteceu com ele. Os dois devem estar juntos aí nessa, como eu posso dizer, nessa jornada de zumbis avançados, ou talvez ela teria falado. Então pode ser que a gente tenha esse reencontro apenas na segunda temporada mesmo. Mas eles acabam sendo resgatados ali, né, por livre e espontânea pressão mesmo, então eles ficam de quarentena. Não esqueço desse momento que eles deixaram eles na escola, que eles achavam que iam ser resgatados, então
então eles deixam eles pra trás. É uma cena que sempre mexe muito comigo, porque dá um sentimento, assim, dá um desconforto na gente, porque fica uma coisa de, tipo, acabou, sabe? E aí a gente tem esses momentos até da On-Jo falando que ela não vai confiar em mais nenhum adulto depois do que aconteceu com eles. Então, eu acho que vai ter essa questão deles querer sair ali da quarentena pra poder ficar com a presidente e entender o que tá rolando ali. Até se a gente tiver essa inclusão do governo, dos soldados e tudo, todo esse rolê que eu falei pra vocês, que é apenas uma teoria, tá? Não tô confirmando que isso vai acontecer. Eu acho que os personagens vão ter que se juntar justamente pra proteger a presidente e os outros personagens também. Mas eu acho que com isso, obviamente, outros personagens que a gente já conhece também serão transformados em zumbi, então obviamente que a gente pode esperar mais mortes também na segunda temporada, e eu acho que a On-Jo é uma personagem, assim, que é ótima pra se transformar em uma nova zumbi, até depois de tudo que aconteceu com o amigo dela, com o pai dela, enfim. A Nam-ha, que é a presidente, pra mim ela será a grande chave pra segunda temporada. Eu acho que ela pode ser, sim, uma das protagonistas, simplesmente maravilhosa. E ela me passou muito uma vibe nesse final de uma pessoa que já aceitou a sua nova realidade e que tá até gostando, tá? Quando os personagens chamam ela pra poder ir junto com eles, ver que ela tá super bem, ela fala, não, eu tenho ainda coisas pendentes aqui pra fazer. Então, depois a gente tem esse final dela falando, eles chegaram, e mostrando ela pulando ali do prédio em uma cena simplesmente magnífica, e os personagens com uma cara de que não estão entendendo absolutamente nada. Então é exatamente por isso que eu tô tão ansiosa pra essa próxima temporada, porque eu acho que eles conseguiram deixar, assim, uma curiosidade. Eu acho que eles conseguiram encerrar muito bem essa fase 1, né, com a explosão, com tudo que aconteceu, com os personagens em quarentena, e conseguiram fazer muito bem essa reviravolta no final, com essa raça avançada de zumbi, mostrando essa vibe diferente que a gente vai ter na segunda temporada, e até esse retorno do personagem que foi tão querido, né? Não sei vocês, mas eu gostei muito dele. Em alguns momentos ele me irritava, mas é normal, tá? Qualquer pessoa vai me irritar, gente. Até minha melhor amiga me irrita às vezes, que dirá um personagem, né? Mas eu acho ele simplesmente maravilhoso, e esse momento que ele é mordido e ele morre, eu fiquei em choque por um tempo na época que eu assisti, porque eu falei, cara, coreano gosta de matar os personagens, né? Esse povo fica matando todo mundo. Então, isso faz com que seja tão incrível, porque qualquer coisa pode acontecer, entende o que eu quero dizer? Mas e você? Comenta aqui embaixo o que você espera da segunda temporada, o que você acha que vai acontecer. Eu não vejo a hora de assistir isso, gente, pelo amor de Deus. Mas euzinha, vou ficando por aqui. Fique de olho no canal, que tem muito vídeo de dorama pra poder sair. Amanhã a gente vai falar de uma advogada extraordinária mais uma vez. Tem vídeo de Big Mouth, que é um dorama que eu tô completamente fanática. Vai ter vídeo de Alquimia das Almas também. E você pode participar do tema de terça-feira, tá bom? Eu sempre posto na comunidade, então, no decorrer da semana, qual dorama vocês querem falar. Então, por isso que eu disse que hoje vamos falar de All of Us Are Dead, porque você aí que escolheu, hein? Não foi eu que escolhi, não. Foram vocês, então se liga! Bom, mas enfim, se inscreve... Gente, eu já pedi pra se inscrever no canal, eu não lembro. Mas se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda bastante. Agora eu fiquei em dúvida se eu falei ou não, mas se eu falei, eu tô falando de novo. Enfim, vai lá me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!